Boa noite, minhas irmãs, irmã Fernanda, irmã Botelho, irmã Quitéria, também a irmã Rita já está aí conosco. Uma boa noite para as irmãs, para os irmãos. Que Deus nos abençoe neste momento de culto ao nosso Deus. Vamos esperar mais uns minutinhos para que mais pessoas possam entrar na nossa sala. Enquanto isso, vamos ouvir a palavra do Senhor. Boa noite mais uma vez. Vamos então dar início ao nosso culto neste domingo, 5 de abril de 2020, domingo, dia do Senhor, dia que a igreja se reúne para glorificar e exaltar o nome de Deus. E nesse tempo de isolamento, de quarentena, nós estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos virtualmente, falando, para proclamar a palavra do Senhor. Para quem está aí conosco nesta noite, muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo. Eu sou o pastor Silvio, da Igreja Batista Monte Moriá, congregação em Lima Duarte. Para quem não conhece, cidade de Lima Duarte, fica mais ou menos a 50 quilômetros de Juiz de Fora, uma cidade com 20 e poucos mil, 16, 18 mil habitantes.
e nós estamos situados aqui na Avenida Centenário, número 70A, do ladinho do posto de combustível, na antiga cooperativa. Para você que é aqui de Lima Duarte, será um prazer recebê-los na nossa congregação. Nós sempre estamos reunidos lá nos domingos às 8h30 da manhã e também às 19 horas, e na quarta-feira às 19 horas, e demais trabalhos que a congregação tem durante a semana, para a glória de Deus. Do meu lado aqui está a minha esposa, a irmã Fernanda, e também a nossa princesinha Letícia, está conosco juntos também para exaltar e glorificar o nome de Deus. Então seja muito bem-vindo, você, amigo, irmãos, que nós possamos, como temos feito neste tempo, cultuar o nosso Deus aqui nos nossos lares, vocês aí dos seus lares. Importante é que nós estarmos com os nossos corações abertos para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que em tudo Ele nos direcione, para que nós possamos prestar que agrade o coração dele. Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer, meu Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, também na vida dos amigos que está conosco aqui nesta noite, Pai. Nós só temos que lhe render graças, honras e louvores. Deus, como nós temos clamado ao Senhor nos últimos dias, nas últimas semanas, Pai, pedimos, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa sarar a nossa terra, nos livrar, meu Pai, dessa enfermidade que tem assolado o nosso país, o mundo, Deus, e por misericórdia, Pai, que haja uma vacina ou um remédio, que o Senhor ilumine a cabeça, a mente dos cientistas, das pessoas que estão trabalhando com essa intenção, Pai, para que nós muito em breve possamos estar livres dessa situação e lembrando, Deus, glorificando, exaltando o nome do Senhor, Pai. Deus, nós queremos colocar esse culto diante do Senhor, tudo que nós venhamos a fazer aqui nesta noite, seja pelo Senhor abençoado, seja pelo Senhor instruído, Pai, e que a nossa motivação seja única e exclusiva de glorificar, exaltar o nome do Senhor, que o Senhor possa ouvir as nossas orações e atendê-las conforme o teu querer, conforme a tua vontade, meu Pai. Os hinos também que nós estaremos ouvindo, Deus, e a tua bendita palavra que nós estaremos meditando nesta noite, que seja para a glória do teu nome, é a oração que nós fazemos, Deus, agradecendo por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero convidar vocês para abrir as suas Bíblias, aí na sua casa, onde vocês estiverem. Nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, está lá em Filipenses, no seu capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. A nossa irmã Fernanda estará fazendo a leitura e peço que você acompanhe aí da sua casa, onde você estiver, na leitura da palavra do Senhor. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, porque para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação é isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer com ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Amém. Amém. Essa palavra nos exorta, meus irmãos, à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. E ela também nos mostra a importância do nosso bom testemunho diante da sociedade, nós como cristãos, como crentes em Cristo Jesus,
como diz o versículo 27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Que nós possamos sempre testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus, para que nós possamos mostrar para as pessoas o quão importante é estar na presença do nosso Deus. Nós vamos agora, neste momento, ouvir um hino que diz: ao único que é digno. Quero conclamar aos irmãos, aos amigos que estão acompanhando conosco neste momento, que durante esse hino, feche os seus olhos, ore a Deus, vamos fazer uma corrente de oração, vocês aí, nós aqui, todos que estão nos ouvindo, nos vendo, para que nós possamos clamar ao nosso Deus pela situação atual em que estamos passando, para que Ele possa nos livrar o mais rápido possível dessa situação. Então, durante o hino, mais ou menos 4 minutinhos, vamos clamar ao nosso Deus, vamos orar ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos todo o nosso ser a Ti. Amém. Que assim seja, que Deus possa ouvir as nossas orações e atender conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Nós vamos ouvir mais um hino, onde a letra desse hino fala que Deus é Deus, independente da situação que ocorre conosco,
nós devemos sempre ter essa certeza no nosso coração, que Deus, Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, e no momento certo, Ele vai, com certeza, nos livrar dessa situação, e como nós temos dito aqui na nossa igreja, nós iremos voltar muito melhor do que nós éramos antes, com a nossa alegria e com a nossa satisfação de servi-lo ainda mais, porque Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, seu amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém. Deus é Deus. Se a doença vier, se curado eu for, nós devemos sempre lembrar que Ele é Deus em qualquer circunstância. Apocalipse, no seu capítulo 2, versículo 10, diz a palavra do Senhor:
Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. João aqui está mostrando para nós a importância de nós nos mantermos fiel a Ele, até a morte. Haja o que houver, devemos ser fiel a Deus, assim como Ele é fiel a nós, e principalmente a Ele mesmo. Então, como diz, não tema das coisas que há de padecer. Nós não devemos temer, porque o que está conosco é maior do que tudo o que está no mundo. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder. Então, não devemos temer, devemos crer, devemos continuar acreditando e ser fiel até o fim. E como diz aqui, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, a vida eterna. É isso que Deus promete para todos aqueles que se manterem fiel à tua palavra, fiel aos teus ensinamentos, fiel aos teus mandamentos, e que assim possa continuar sendo conosco. Nós vamos ouvir mais um hino neste momento, que não há Deus maior. E neste momento também eu quero pedir a vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, coloque aí nos comentários o seu pedido de oração. Vamos daqui a pouquinho fazer uma oração de intercessão. Então coloque os seus pedidos, seus agradecimentos. Nós vamos estar intercedendo a Deus por todos os pedidos que vocês e nós estaremos colocando diante do Senhor. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, como nosso Deus. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor.
Então vamos orar de forma intercessora, vamos colocar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos ao nosso Deus. Você que colocou aí nos comentários seus pedidos, nós estaremos orando neste momento, prostrando diante da grandeza de Deus, pois nós cremos que Deus tem nos atendido, sempre conforme a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e tudo aquilo que Ele nos concede é para o nosso bem, não tenhamos dúvidas disso. Então vamos orar. Quero convidar você aí que feche seus olhos e vamos clamar ao nosso Deus uma oração de intercessão pela nossa família, pelas famílias que estão sendo afetadas por esse vírus, pelas pessoas que já perderam seus entes queridos. Vamos orar por eles também. Vamos orar pelos hospitais, para que lá cheguem os recursos necessários para que as pessoas possam ser bem atendidas, e que também pelos nossos governantes, para que haja um consenso entre eles, para que não haja briga nesse tempo, neste momento, que possa haver uma união para o bem da população. Então é o momento de nós nos intercedermos a Deus. Feche aí os seus olhos, a nossa irmã Fernanda estará orando, clamando ao nosso Deus neste momento. Bendito Deus, amado e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia que as suas misericórdias, ó Deus, elas se renovou em nossas vidas. Tua presença, Deus, faz toda a diferença. Aonde há a tua presença, Pai, não há medo, não há desespero e não há dor. Por isso, Senhor, inunde cada lar, cada igreja, com a real presença do teu Espírito Santo de Deus. Clamamos, ó Deus, pelas famílias, Pai, principalmente pelas famílias que estão acometidas por essa doença, Deus, que lá esteja o Senhor com o teu auxílio, com o teu bálsamo, Pai, com o teu conforto, levando a eles, ó Deus, o recurso vindo do Senhor, Pai. Clamamos também pelos hospitais, Deus, pelas UTIs, pela vida dos médicos, dos enfermeiros, ó Deus, que estão à frente, que o Senhor em tudo possa estar os conduzindo, que em tudo o Senhor possa estar sarando, ó Deus. Clamamos pela nossa nação, pelos nossos governantes, ó Deus, pelas leis do nosso país, ó Senhor, que em tudo o Senhor possa estar cuidando de cada coração e que eles governem segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Amém. Ó Deus, sara a nossa nação e que todos possam reconhecer a tua glória e o teu poder. E a nós, Senhor, que nós possamos crer, obedecer e confiar, pois o Senhor sabe, ó Deus, tudo o que faz. Amém. Pois tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e agradável. E a tua vontade, ela é soberana em nossas vidas, Deus. Clamamos também por cada lar, ó Pai, que está chegando essa mensagem, Deus. Que o teu Espírito Santo possa estar falando a cada coração, tirando, ó Deus, toda angústia, tirando também, ó Pai, todo princípio de depressão, ó Deus, e possa estar revertendo em paz, paciência, longanimidade, ó Deus, vinda dos altos céus, e que eles possam enxergar, ó Deus, com os olhos espirituais, que em breve tudo irá passar. Amém. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Essa é a promessa do nosso Senhor, que nós possamos cada dia mais buscar a Ele, e Ele com certeza nos ouvirá. E nós, numa só voz, iremos glorificá-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa e por tudo que Ele faz, pois Ele tem todo e tudo em perfeito controle. Ó Deus, toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Recebe cada clamor, recebe cada culto que está sendo feito neste momento. Ouça, ó Deus, a oração do Seu povo. É o que oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Amém, Deus. Amém. Vamos então já nos preparar para ouvirmos a palavra do Senhor. Nós vamos colocar um outro hino aqui que fala da oração, da importância da oração, que é na oração que nós encontramos paz, encontramos calma, e a seguir nós estaremos ouvindo a bendita palavra do Senhor nesta noite.
Fala com Deus, me satisfaz. No perdão de Deus nós encontramos paz. Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor, que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Eu quero convidar vocês que têm uma Bíblia aí na sua casa, abra lá em Daniel, nós vamos ler o capítulo 6, nós vamos fazer um estudo de Daniel aqui no capítulo 6, nós vamos passar por alguns versículos, mas de início nós vamos ler os versículos 1 e 2. Eu convido aos irmãos, aos amigos que nos acompanham nesta noite a abrir suas Bíblias em Daniel, profeta Daniel, no seu capítulo 6, versículos 1 e 2. Daniel 6, capítulo 1 e 2. Vamos orar, pedir ao nosso Deus que nos ilumine para um perfeito entendimento da Tua palavra. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a entendermos a palavra que o Senhor tem a nos falar neste momento. Que o Senhor, Deus, use-nos para que possamos, Deus, após ouvir essa palavra, colocar em prática em nossas vidas e também testemunhar dessa palavra, Deus. Pai, nós somos limitados, nós somos carentes, dependemos das misericórdias do Senhor.
Por isso, nós solicitamos, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito para o perfeito entendimento desta palavra, Deus. E que eu possa somente ser um instrumento nas mãos do Senhor, que tudo o que viermos a falar aqui nesta noite seja pelo Senhor orientado. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, Daniel capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Meus irmãos, a palavra para nós nessa noite é sobre Daniel na cova dos leões. Pequeno lembrete para nós, porque cremos que todos nós sabemos bem, conhecemos bem a história de Daniel na cova dos leões. Desde pequenininho nós ouvimos a história de um homem na Bíblia que foi salvo na cova dos leões. Mas uma pequena resumo para nós lembrarmos: Daniel e seus amigos, eles tinham sido levados cativos da terra de Judá, onde eles moravam, para o exílio babilônico. E Daniel, muito jovem, um rapaz muito bem inteligente, culto, ele foi escolhido, entre outros, para trabalhar no reino, para trabalhar lá no palácio do rei. E logo, pela sua inteligência, pela sua modo de agir, ele teve um destaque. E logo o rei Nabucodonosor viu um diferencial naquele jovem e convidou ele para trabalhar no reino, e ele, pela sua inteligência, se tornou um grande homem influente naquele reino. E passado alguns anos, saindo o rei Nabucodonosor e entrando o rei Dario, que tomou a Babilônia, e logo ele reconheceu em Daniel um jovem muito esperto, muito inteligente, e chamou a Daniel para que continuasse naquele reino, agora sobre a direção do rei Dario. Importante a gente lembrar, meus irmãos, o versículo 1 que nós acabamos de ler, que Dario constituiu então 120 presidentes naquela época para conduzir todo o seu reino, e 3 supervisores para supervisionar esses 120 presidentes. E entre essas 3 pessoas que ele escolheu, um era Daniel. Pela sua capacidade, pela sua habilidade, Daniel foi escolhido entre eles. Mas Daniel continuou a se destacar lá dentro daquele povo, dentre os 3 que estavam como supervisores, como também entre os 120 presidentes, e o rei Dario já pensava até em colocá-lo como governador de todo o reino por causa da sua capacidade. Era um plano do rei Dario colocar Daniel como o principal naquele momento. Se vocês tiverem aí suas Bíblias abertas, observem o que diz o versículo 3 de Daniel 6. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então está aqui registrado nas Escrituras, meus irmãos, que o Daniel se distinguiu entre os príncipes, os presidentes, como nele havia um espírito excelente, porque ele se manteve fiel a Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Então o rei pensava em constituí-lo como governador, como superior a todos os outros homens. Mas como acontece no momento atual das nossas vidas, naquela época não era diferente, meus irmãos. Esses homens, os presidentes, os 120 e também os outros 2 que estavam lá como supervisores, ficaram enciumados de Daniel estar obtendo aquele prestígio todo, e começaram a tramar contra ele. Começaram a tentar alguma coisa para que deixasse Daniel em má situação diante do rei. Mas como não entravam nada, porque Daniel sempre era um jovem
temente a Deus e fiel aos seus princípios, ele buscava fazer sempre da melhor forma tudo. Então, eles não achavam nada que pudessem jogar Daniel contra o rei e contra o povo, para que Daniel não atingisse aquilo que o rei queria que ele fizesse. Então, eles armaram uma conspiração contra Daniel para que Daniel não atingisse isso. Observem o versículo 5 também de Daniel 6, que diz o seguinte: então, estes homens disseram, estes homens, os príncipes, os presidentes e os supervisores, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles observaram que a única forma de tentar prejudicar Daniel era fazer algo que Daniel fosse contra ao Deus que ele servia. E o plano, meus irmãos, constituía também, nós conhecemos bem isso, em fazer com que Daniel ou deixasse Deus de lado e continuasse fazendo aquilo que os homens queriam, ou ele manter-se fiel a Deus e ia contra o que os homens queriam. Como eles conheciam bem como que Deus servia, como que Daniel servia ao seu Deus, eles planejaram isso. Então, o que eles fizeram? Eles foram ao rei, pediram ao rei para fazer um edito real que, durante 30 dias, todas as pessoas daquele reino, daquele momento, deveriam orar ao rei Dario. Qualquer oração diferente do rei Dario seria uma afronta ao rei e seria jogado na cova dos leões. Observe também aí no versículo 7, como diz: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então está aqui registrado nas Escrituras Sagradas o plano que aqueles homens fizeram. Levaram para o rei, eles fizeram um edito real que qualquer um que orasse, clamasse a outro Deus que não ao rei Dario, seria lançado na cova dos leões. E nós sabemos bem que Daniel não obedeceu ao que os homens queriam. Ele continuou obedecendo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Então, meus irmãos, essa pequena introdução, esse pequeno resumo da história de como Daniel foi parar na cova dos leões, nós queremos tirar algumas lições para nós da fidelidade de Daniel, da forma que Daniel agiu, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de aflições, ele se manteve fiel a Deus e não obedeceu a que os homens queriam. Então, a primeira lição que nós tiramos desse episódio, registrado nas Escrituras Sagradas, então nós cremos que é real, que ele, Daniel, mesmo em terra distante, ele se manteve fiel a Deus. Mesmo em terra distante, longe de tudo que ele já conhecia, ele se manteve fiel a Deus. Como nós lemos lá no versículo 4, eu vou ler para os irmãos novamente, que diz: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não poderiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício. Então está aqui o versículo 4 de Daniel 6, mostrando que Daniel se mantinha fiel e nele não se achava culpa nenhuma. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos aqui esse primeiro ensinamento dessa história magnífica de Daniel na cova dos leões, que mesmo em terra distante ele se manteve fiel. Mesmo com o decreto do rei, a Bíblia diz que Daniel continuava orando a Deus 3 vezes ao dia, sem se esconder e como costumava fazer. Observe o versículo 10. Versículo 10 de Daniel 6.
Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O que é que nós aprendemos? O que é que eu aprendo aqui nessa passagem, meus irmãos? Que Daniel, mesmo com o decreto do rei, ele conhecia bem que quando o rei decretava alguma coisa, não haveria como mudar. Ele foi para a sua casa, foi para o seu quarto, mesmo com as janelas abertas, ele orava 3 vezes ao dia. Então eu aprendo aqui, meus irmãos, que Daniel não se escondeu para orar. Ele poderia ter fechado a janela e orado escondido. Mas como ele fazia sempre, ele deixou as janelas abertas e orava ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Então ele não quis e nem precisou se esconder, porque ele confiava no Deus que ele servia. E outra coisa que eu aprendo aqui também, que a Bíblia mostra para nós, como antes ele costumava fazer. Ou seja, ele não fez aquilo para afrontar o rei, ele não fez aquilo para falar com aqueles homens que ele era o maioral, não. Ele fez porque ele já costumava fazer. Independente da situação, ele continuava fiel a Deus. Ele continuava clamando a Deus 3 vezes por dia. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos com Daniel, meus irmãos. Ser fiel a Deus, independente da situação que você estiver passando, independente da situação que nós estivermos passando, devemos continuar sendo fiel a Deus e continuarmos fazendo tudo aquilo que nós já fazíamos antes da tribulação. Orar, clamar, buscar ao Senhor. Porque tem muitas vezes que nós observamos, meus irmãos, amigos, que dependendo da situação, nós agimos de forma diferente. Nós agimos de forma que talvez agrade a homens, mas não agrada a Deus. E nós devemos, sim, agradar a Deus. Se continuarmos sendo fiel a Ele, mesmo em terra distante, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, nós precisamos continuar sendo fiel ao nosso Deus. E segunda coisa que nós aprendemos também, meus irmãos, com esse episódio de Daniel na cova dos leões, por sua fidelidade, Daniel foi honrado por Deus e guardado pelo seu anjo. Olha que maravilha! Daniel se manteve fiel a Deus, apesar de todas as dificuldades, ele foi guardado por Deus. Olha lá o que diz os Salmos 34, versículo 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os teme e os livra. Ele tinha certeza, ele cria na provisão do Senhor. Não, eu vou continuar sendo fiel a Deus. Olha o que diz também, meus irmãos, Daniel, capítulo 6 ainda, versículos 22 e 23. O mesmo Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera em Deus. Então, meus irmãos, a segunda coisa que eu aprendo aqui nessa lição, por causa da fidelidade de Daniel, Deus honrou a sua fidelidade. Deus guardou dos leões, guardou de ser devorado pelos leões. E como nós lemos lá em Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa aqueles que os temem. Então, meus amados irmãos, amigos que nos ouvem, que nos vê nesta noite, aqueles que confiam em Deus e obedecem à sua vontade, aqueles que confiam em Deus e obedecem à sua vontade, podem ficar tranquilos, que Deus está cuidando de nós. Daniel tinha essa certeza, e nós também podemos ter essa certeza, que Deus sempre está cuidando de nós. Ele vai nos livrar. Então, nesse momento que estamos passando, vamos continuar crendo
colocando toda a nossa fé em Deus, que Ele, no momento certo, Ele vai nos livrar de tudo isso, de toda essa tempestade que o mundo está passando. Mas aqueles que o temem, você teme a Deus? Você obedece os mandamentos de Deus? Você glorifica o nome de Deus? Temos que pensar nisso. E também o Salmo 37:5, que é muito conhecido, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo fará. Então, devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nas suas provisões, assim como Daniel fez. Daniel confiava no Senhor. Mesmo que os leões devorassem ele, ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, e que Deus faria o que fosse melhor. E assim deve ser conosco também. E o terceiro episódio, o terceiro ensinamento desse episódio, ele nos mostra também, meus irmãos, a importância do bom testemunho. Meus irmãos, às vezes Deus permite nós passarmos por determinadas situações para provar a nossa fé e para ver como está sendo o nosso testemunho diante de tudo o que está acontecendo. Leia aí comigo, versículo de 25 a 27 de Daniel 6. Diz assim: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Que maravilha, né, meus irmãos, meus amigos, queridos irmãos que estão nos ouvindo, nos vendo. Olha o bom testemunho que Daniel deu. Ele manteve-se fiel. Ele manteve fiel aquilo que Deus colocou no coração dele. E ele deu um ótimo testemunho para todo aquele povo. E o rei Dario fez então um edito real. Todos deviam tremer e temer diante do Deus de Daniel. O rei Dario, meus irmãos, adquiriu a certeza do poder do Deus, o Deus vivo, como nós acabamos de ler aqui no versículo 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não pode ser destruído, seu domínio é até o fim. Aí está, meus irmãos, o ótimo testemunho de Daniel fez com que o rei Dario e todo aquele povo se prostrasse, temessem e tremessem diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. E, finalmente, eu aprendo também um quarto ensinamento, meus irmãos, desse episódio, que Daniel foi ricamente, continuou, né, que ele já era, mas foi mais ainda ricamente abençoado por Deus. Olha como termina o versículo 6, o capítulo 6, versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então, Deus honrou a fidelidade de Daniel, meus irmãos. E ele prosperou naquela terra distante, uma terra que parecia, talvez, para ele, no início, uma terra totalmente que poderia trazer essas dificuldades para ele, mas nós aprendemos que, através da sua fidelidade a Deus, ele prosperou naquela terra distante e foi colocado lá como o maioral naquele reino, para a glória de Deus. E eu quero finalizar ainda falando sobre a importância de sermos abençoados por Deus. Eu vou ler para vocês Salmo 128, o salmista, que diz que aquele que teme a Deus será abençoado, não somente ele, mas também toda a sua família e as pessoas que o cercam. Diz lá Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme a Deus. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verá os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então vale a pena, meus irmãos, mantermos fiel a Deus, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo em terras distantes, mesmo nas dificuldades, nós precisamos, a exemplo de Daniel, nos mantermos fiel ao nosso Deus. E aqui o salmista diz, né? O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Ou seja, toda a nossa descendência, os nossos filhos, também serão abençoados se nós nos mantermos fiéis a Deus, se nós temermos a Deus, se nós buscarmos a tua face, a tua presença. Então, meus irmãos, já partindo para finalizarmos essa palavra, lembre-se disso, meus irmãos, a exemplo de Daniel, que nós possamos guardar no nosso coração esses ensinamentos, exemplos maravilhosos que Daniel nos deixou. Ele foi fiel em terra distante, foi fiel ao seu Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo, e por causa da sua fidelidade, Deus honrou a Daniel, guardou, livrou daquela cova, daqueles leões ferozes, meus irmãos, querendo pegá-lo de todas as formas, mas Deus foi lá e enviou um anjo, fechou a boca daqueles leões, e Daniel saiu de lá ileso, vivo, sem nenhum arranhão, para a glória de Deus. E também nós aprendemos a importância do testemunho, meus irmãos. Olha que a atitude de Daniel fez com que o rei, todo aquele reinado, todas aquelas pessoas tremesse e temesse diante de Deus. E finalmente Daniel continuou, mas foi mais ainda ricamente abençoado por Deus. Então vale a pena, meus amigos, meus irmãos, continuarmos fiéis a Deus. Não deixe que as tribulações do dia a dia, que a ansiedade, que o medo, que a preocupação nos tire da presença do Senhor. Não permita que a nossa natureza carnal faça com que nós nos desviemos das coisas de Deus. Busque mais ao Senhor, continue sendo fiel a Ele, e Ele com certeza irá honrar a nossa fidelidade. E eu tenho certeza também absoluta que, como nós lemos lá em Salmos 128, Ele irá nos abençoar, irá abençoar a nossa família, o filho dos nossos filhos, desde de Sião, a paz reinará em Israel. Quão bom, meus irmãos, seria que todos cumprissem essas verdades, tirassem esses exemplos maravilhosos que nós temos nas Escrituras Sagradas, como foi Daniel na cova dos leões, para que nós possamos ser dignos diante do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos encerrando o nosso culto nesta noite. Nós vamos orar ainda mais uma vez, agradecendo a Deus por essa palavra, pedindo a Ele que nos ajude a sermos fiéis a Ele, como Ele é fiel a nós. Que nada, meus irmãos, nada venha nos tirar da presença dEle. E se nós, em algum momento de nossas vidas, se você que está nos vendo, nos ouvindo, se acha um pouquinho longe da presença de Deus, volte-se para Ele. Entregue o seu, como nós lemos lá em Salmo 37, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Não temos dúvida nenhuma, porque nada, absolutamente nada neste mundo é mais poderoso. Não tem vírus, não tem armas, não tem poder, homens poderosos, nada é mais poderoso do que o nosso Deus. Como diz Dario, lá no versículo 26, perante o Deus Daniel, porque Ele é um Deus vivo e para sempre permanece. Então, que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Foi uma alegria muito grande para nós tê-los aqui nesta noite, juntos, prestando esse culto ao Senhor, que Ele possa ter recebido lá nos altos céus
as nossas orações, a nossa meditação, e que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando a sua família, e continuemos crendo que Deus logo, logo vai nos livrar de tudo isso e nós poderemos estar novamente nas nossas congregações, cultuando ao nosso Deus, exaltando o nome dele. E repito, porque é bem importante, meus irmãos, amigos, quando nós voltarmos para as nossas congregações, eu creio que nós voltaremos muito melhor do que nós éramos antes. E que a graça de Deus esteja conosco. Vamos orar mais uma vez, vamos agradecer por tudo e feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse momento que nós passamos na presença do Senhor. Que o Senhor, Deus, abençoe, Pai, para que nós possamos praticar essas verdades que nós ouvimos da palavra do Senhor. Que esse jovem moço Daniel, Deus, que nos traz exemplos maravilhosos de perseverança, de fidelidade ao Senhor, que foi levado para uma terra distante, mas por ter se mantido fiel ao Senhor, o Senhor deu a ele inteligência, o Senhor deu a ele a capacidade, e ele foi crescendo naquele reino, Deus, e mesmo as pessoas querendo derrubá-lo de todas as formas, ele se manteve fiel ao Senhor, e o Senhor honrou a fidelidade dele, e assim seja conosco também, Pai, que nós possamos continuarmos, Deus, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus, em qualquer lugar que nós estivermos, seja no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, nas ruas, nos estudos, nos colégios, enfim, Deus, em terra distante, que nós vamos testemunhar das misericórdias, da graça do Senhor. Vamos, Deus, mostrar para as pessoas, com as nossas vidas, com a nossa forma de viver, o quão importante e o quão bom é estar na Tua presença, Deus. E que todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo neste momento, Deus, eu lhe peço que o Senhor abençoe a cada um, a cada lar, a cada família, Deus. E que, Pai, em nome do Senhor Jesus, como nós lemos lá em Salmo 34, o anjo do Senhor acampa aos redor do que o temem, e o Senhor os livra de todo mal, e assim seja conosco, Deus, que o Senhor continue nos protegendo desse vírus, Pai, que o Senhor continue nos protegendo dessa situação que estamos passando, e que logo, logo nós cremos que tudo isso irá passar, e nós estaremos glorificando, exaltando o nome do Senhor, Deus. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Deus. Louvamos, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, e oramos assim, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua noite. Nós vamos colocar um último hino aqui, que fala da importância também de nós termos uma noite de paz, uma noite abençoada pelo Senhor, e que Deus proteja a sua vida. Se Deus permitir, na quarta-feira nós estaremos novamente juntos. Vamos ver ainda qual horário que nós estaremos cultuando ao Senhor, mas nós estaremos divulgando para os irmãos, para os amigos que nos ouvem nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, conosco, com todo o povo de Deus espalhado à face dessa terra, agora e para todos. Amém e amém. Sombras vespertinas, alvejando o céu. Oh, Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz, com os meus pecados. Eu te entristeci,
faço por amor de ti. Sou humano e fraco e pra mim normal. E eu sei só me faz real. Quando o marinheiro eu que sofre dores, queiras confortar, me estende tua mão, Senhor, manda triste ouvir teu consolador. Pelos pais e amigos, pela salvação, pela divina, graças te darei. Oh Jesus, assim minha petição e seguro, sem preocupação e seguro, sem preocupação. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de cada um. Obrigado pelos irmãos que estão nos ajudando aí nessa forma de cultuar a Deus online. A irmã Fernanda, irmão Lutelho, outros irmãos que estão nos ajudando a divulgar também a live, o culto na internet. Seja louvado pela vida dos irmãos. E você tenha uma semana abençoada, uma semana protegida por Deus, e que aonde você andar, que Deus te proteja, te guarde de todo mal, e continuemos sendo fiel ao nosso Deus, que vale a pena. Fique na paz e que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.